Olá pessoal, aqui o pastor Lourival e novamente vamos na nossa sequência de reflexões sobre as palavras do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Estamos no capítulo 7 de Mateus, onde o Senhor Jesus dá muitas instruções para os seus discípulos, logicamente para nós. Antes de nós refletirmos na palavra do Senhor, no capítulo 7, o versículo 13 até o versículo 14, eu tenho conversar com você um pouquinho sobre um assunto muito importante. O meu desejo em produzir estes vídeos é justamente para ajudar pessoas a conhecerem mais ao Senhor Jesus de Nazaré. Então, eu peço a você que já tem Jesus em seu coração, já aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, que repasse esses vídeos para conhecidos, para amigos, para parentes que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Uma época que João Buyan, quando escreveu o livro O Peregrino, chamava de cidade de destruição, ou cidade da destruição, fadada à destruição. E é exatamente isso que eu percebo. Nós estamos vivendo a época próxima à grande destruição. Os valores já estão sendo destruídos de uma forma muito forte. As estruturas familiares já estão sendo destruídas através de um pensamento maligno que está sendo espalhado, não só no Brasil, mas como no mundo também. Então nós estamos vivendo essa época. A época em que as pessoas estão se esquecendo de Deus, a cada dia que passa, se aproximam do materialismo, são materialistas, as pessoas estão se esquecendo de Deus, e como eu já disse em outros vídeos, as pessoas estão tendo outras prioridades. E cabe a nós, que amamos ao Senhor, que conhecemos ao Senhor, falarmos, alertarmos as pessoas para que elas abram o coração e tenham um encontro com o Senhor Jesus de Nazaré, antes daquele grande e terrível dia do Senhor que acontecerá. Antes disso, o inimigo vai dominar cada dia mais a humanidade, o mundo estará sob o controle, já está sob o controle do maligno, vai ser muito pior. Por isso, nesse tempo que ainda nós temos, ou o tempo que nos resta, nós precisamos alertar as pessoas sobre aquilo que virá e, principalmente, conduzir as pessoas a terem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Por isso você está sendo convocado, não por mim, mas pelo Senhor Todo-Poderoso, para esta grande missão, a missão de anunciar o Evangelho Salvador através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo convocados pelo Senhor para estarmos falando a respeito da salvação que Jesus, nosso Senhor, proporciona. Por isso, não perca tempo, anuncie a palavra do Senhor. Não perca tempo com debates, com discussões tolas. Ganhe e gaste o seu tempo falando da palavra de Jesus para que mais e mais pessoas o aceitem e não estejam indo para a destruição. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14 dizem o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Vejam só o que Jesus está dizendo aqui. Jesus foi motivado por uma pergunta que nós podemos verificar aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 22. Jesus foi motivado a falar essas frases a partir desta pergunta. Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando
e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu exatamente isso: entrem pela porta estreita. Nós vemos, nós percebemos que as pessoas estão buscando as portas largas e multidões têm caminhado nesta cidade da destruição, nesse mundo da destruição, entrando por portas largas. E o Senhor Jesus disse que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Justamente porque a porta é larga, muitas pessoas buscam este caminho fácil. É o caminho da facilidade momentânea, mas é o caminho que está levando à destruição. É um caminho espaçoso, cabe todos os que quiserem, mas é o caminho dominado pelo inimigo das nossas almas. É o caminho dominado pelo rei da maldade, pelo senhor da maldade. E Jesus já havia afirmado que o mundo jaz no maligno, ou seja, a humanidade decaída está sob o controle do maligno. O maligno está controlando a humanidade decaída que tem caminhado pelo caminho largo, o caminho espaçoso, o caminho das facilidades. Mas, em determinado momento da existência da humanidade, esse caminho vai ser um caminho tortuoso e de morte. Na verdade, é esse o caminho que vai levar para a perdição, o caminho do desastre, o caminho da destruição completa, onde todos aqueles que estiverem nesse caminho largo vão parar no lugar que não foi preparado para o ser humano, que é o inferno. O lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos, não foi para o ser humano. No entanto, todos os seres humanos que seguem a orientação do inimigo, mesmo sem perceber, estes seres humanos, se não se arrependerem e não aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador, vão para o inferno. Certo? Jesus dá esse alerta. Entrem pela porta estreita. Que porta é essa? Eu já afirmei em um vídeo anterior que a porta tem um nome. E Jesus mesmo disse, lá no Evangelho segundo João, que ele, Jesus, é a porta. E Jesus falou: eu sou a porta. Quem entrar por mim vai entrar em um lugar onde terá o alimento essencial para a sua vida, que é o alimento espiritual. Jesus é a porta estreita. Jesus é a porta estreita. Por isso é difícil. As pessoas querem facilidade. Mas quem entrar por Jesus deve negar muitas coisas. Jesus ainda afirmou: aquele que me procurar deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Essa é a grande verdade. Jesus proporciona vida eterna, salvação. A porta estreita nos dá acesso ao caminho estreito. Não é um caminho largo. A porta estreita dá acesso ao caminho estreito, não ao caminho largo. E qual é este caminho estreito? Jesus também afirmou em João, capítulo 14. Jesus disse: eu sou o caminho. Então, quando nós tivemos acesso à porta que é Jesus, a porta estreita, nós adentramos a um caminho estreito. E o Senhor Jesus disse que ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Inclusive, no início da igreja do Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos, aqueles que seguiam a ele, eram chamados de aqueles que são do caminho. Ou seja, aqueles que andam através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. E é um caminho estreito. É um caminho em que as pessoas precisam deixar de lado muitos dos seus costumes, muitos dos seus argumentos, para seguir através de Jesus.
guiados por Jesus. O caminho estreito não é um caminho fácil de se percorrer. Não ache você que seguir a Jesus é fácil. Não é fácil. Porque nós temos que negar-nos a nós mesmos. Nós temos que negar aquilo que nós gostamos de fazer nesse mundo. Nós temos que priorizar o reino de Deus e deixar as outras coisas em segundo lugar, em segundo, terceiro, quarto plano. Nós temos que abandonar os pecados e os costumes maus que nós seguíamos antigamente. Por isso não é um caminho fácil. É um caminho difícil de ser percorrido, mas é o caminho que vai levar para a salvação. Então você precisa tomar a sua decisão. Seguir pelo caminho fácil, o caminho largo, entrar pela porta larga e o caminho largo, ou escolher a porta estreita e o caminho estreito, que é Jesus de Nazaré. Jesus disse que nós precisamos caminhar por esse caminho estreito que conduz para a vida. Mas que vida é essa? É a vida eterna. Quando nós seguimos, ou todo aquele que entrar por Jesus, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, entra pelo caminho, e é o caminho que vai levar até o Monte Gólgota. É o caminho onde nós encontraremos o Gólgota, a cruz, onde Jesus foi crucificado. É só você lembrar daquele momento fatídico em que Jesus saiu de Jerusalém, da cidade, das portas da cidade, carregando uma cruz em suas costas, subiu por uma pequena estrada e chegou lá no alto. E ali ele foi crucificado. É exatamente esse caminho que nós devemos seguir. Como o próprio João Boyan, quando escreveu O Peregrino, disse que o cristão tinha um fardo nas costas. E quando ele chegou lá na cruz, após andar por caminhos tortuosos, por desviar-se durante sua jornada, ele chega até o Calvário. E ali é retirado de suas costas aquele fardo pesado. E o Senhor coloca sobre ele um fardo leve. Jesus diz que nós devemos trocar com ele o fardo. O fardo de Jesus é leve e ele leva o nosso fardo. Ou seja, ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que era para nós foi sobre Jesus. E Jesus nos perdoou de todo pecado. Então nós temos que caminhar por Jesus para chegarmos até o Gólgota. A partir dali, aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador, você passa a trilhar o caminho da vida eterna. E Jesus disse que ele não é só o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Só Jesus de Nazaré pode proporcionar para você a vida eterna. É este o propósito do Senhor Jesus. Aqui Jesus diz que são poucos os que encontram a porta estreita e o caminho estreito. Isso indica que a grande maioria da humanidade vai rejeitar a salvação proporcionada pelo Senhor Jesus de Nazaré. Jesus mesmo disse aqui, são poucos os que a encontram. Encontram a porta e encontram o caminho. São muitos os que rejeitam, não querem saber. É colocada sobre o rosto ou os olhos das pessoas duas grandes portas, uma porta estreita e uma porta gigantesca. E a maioria das pessoas preferem a porta gigante, espaçosa, e o caminho espaçoso, que vai conduzi-las para a perdição eterna. Você tem a oportunidade hoje, neste momento, de abrir o seu coração para o Senhor Jesus de Nazaré, abrir essa porta chamada Jesus e trilhar o caminho estreito, que não é fácil, mas que com Jesus ao nosso lado, em muitos momentos, ele vai te pegar no colo, te ajudar a caminhar até o dia da salvação final, quando ele voltar para buscar todos aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador. É essa palavra que tenho para você nesse dia. Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida. E se você viu esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, principalmente com pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu não quero like, eu não quero nada disso, gente.
Eu só quero que você compartilhe com pessoas que possam ver e ouvir a palavra do Senhor para terem a oportunidade de salvação. Deus abençoe a vida de vocês todos.